Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje vai nos responder a pergunta: o que é empregabilidade? Ok? Vamos ler aqui um pouquinho um texto que eu coloquei na tela para que vocês vejam como nós vamos definir bem claramente essa palavra empregabilidade. Então, empregabilidade é um termo atual que surgiu durante a grande mudança que vem acontecendo no mundo inteiro, interferindo fortemente no mundo corporativo e, consequentemente, no mundo do trabalho. Essa grande mudança a gente vai conhecer mais profundamente, mas vamos falar aqui que é a globalização. As tecnologias mudaram, as distâncias encurtaram, as informações estão mais velozes, os transportes também. Tudo muda em uma velocidade assustadora e o trabalhador envolvido que está nesse ambiente também necessita adaptar-se a esse novo mundo de velocidade e competitividade. Certo? Então, voltando. Tecnologias mudam, distâncias encurtam, informações ficam velozes, transportes também, né? E nós estamos executivamente no meio de todo esse processo. Então, nós também precisamos aprender a nos adaptar a essa realidade. Eu falo até assim, um exemplo. Quando eu comecei a minha vida no trabalho, por volta dos meus 20 anos de idade, eu trabalhava numa empresa que não tinha informatização, certo? Era centralizado numa filial só, na matriz. Então nós tínhamos que mandar todo o malote com documento para lá. Hoje a coisa mudou. Hoje todas as empresas estão online, certo? Então a primeira tecnologia que o trabalhador tem que aderir a ela qual é? A informática, né? Aprender a lidar com o computador, certo? Vocês estão me assistindo hoje graças ao quê? A internet e ao computador. Vocês acessam para me ver através desse veículo. Então essa coisa na minha época, né, 20 anos atrás, quando o trabalho era bem diferente, uma coisa que não se pensava muito. A gente era muito mais executivo em máquina de escrever, em máquina de somar, essas coisas. E o computador, então, não era tão usado, já existia, mas não era inserido nesse contexto do ambiente corporativo como um todo. Não havia rede de computadores dentro daquele ambiente, certo? E existia outros meios de comunicação. Eu conheci o Telex, que acho que vocês talvez tenham visto de alguma máquina. Depois veio o fax, que já era uma coisa que assustava na época que começou. Hoje é uma coisa comum. E nós fomos muito mais além do que o fax. Hoje a gente manda documento, digitaliza, manda para cá, manda para lá. Então, a informática trouxe toda essa mudança, certo? E isso aí, gente, juntou-se a informática com as telecomunicações, se criou o quê? A internet, né? Então, a junção dessas duas tecnologias, depois nós vamos ver mais sobre isso, gerou uma mudança muito grande no ambiente corporativo, certo? E o trabalhador, por sua vez, teve que se adaptar a essa mudança. Entendeu? Você tem um currículo, no seu currículo você não tem conhecimentos básicos de informática, corra e vá fazer um curso, porque é exigível, certo? Porque é necessário, certo? Então vamos lá, gente. Nesse ambiente, o que esperamos não é nada convidativo no que se relaciona a empregos. Ah, mas professor, o senhor não disse que o emprego não está em extinção? Não, eu disse que o emprego não está em extinção, mas que o emprego está mais difícil, porque exige muito mais capacitação do trabalhador, certo? Houve uma grande redução no mercado, é claro, em função de que as tecnologias, em sua grande parte, substituíram o homem. Na fábrica de automóvel, onde haviam milhares de homens trabalhando, hoje uma máquina substituiu uma boa parte. Hoje você faz a solda de um chassi, de uma carroceria de um veículo, com robôs mecânicos, com robôs informatizados que fazem a solda ali, coisa que era o homem que fazia antes. O homem saiu de lá, da máquina de solda, e passou para o computador, onde opera aquela cirurgia que a máquina, o robozinho está fazendo lá na soldagem da carroceria do veículo.
Isso aí é um exemplo só da mudança. Então, aqueles inúmeros que necessitariam estar lá soldando o carro, daqueles inúmeros sobrou um que ficou no computador. E esse um tem que ser o quê? Ele ficou por quê? Porque ele se capacitou, porque ele aprendeu, porque ele foi capacitado. Ele procurou a capacitação para ocupar aquele cargo, certo? Quanto que os empregos permanecem, exigem do trabalhador um nível cada vez maior de conhecimento. Acabei de falar isso para vocês. O cara que antes era um torneiro mecânico, que trabalhava com aquela máquina antiga, hoje ele tem um torno todo informatizado, que ele planeja a peça lá na tela e manda e coloca lá a peça bruta e o computador orienta o torno a construir aquela peça. Então, enquanto era necessário para bater, para preparar, ficou um só ali, mais um especializado. Então, na indústria automobilística, na metalmecânica, todas mudaram. Todos os trabalhadores mudaram sua face em função disso. A informática gerou um grande impacto no ambiente corporativo, certo? E dele, ela não vai sair nunca mais. Por isso que a gente tem que estar sendo inserido o tempo todo nesse mundo digital, certo? Então aqui diz assim, a qualificação tornou-se uma ferramenta constante na composição do currículo de qualquer trabalhador. E sem ela fica cada vez mais difícil encontrar um trabalho, certo? Então é fundamental que a gente tenha essa questão, que a gente foque nessa questão da qualificação. Sempre esteja fazendo um curso, sempre esteja somando dividendos ao que você aprende, porque você precisa dessas informações, certo? Você vai para uma entrevista lá e o cara começa a conversar com você, vê que você não tem muito assunto, pô, o cara vai questionar, que planeta esse cara vive? Né? Se você tem uma internet, né? Se você tem uma televisão que tem jornal do mundo todo passando na sua porta, certo? Você pode pesquisar, você pode ter um aprendizado a mais. Não, agora esse está preparado. Se o cara chega, puxa um assunto com você, você desenrola e você... Pô, o cara sabe o que está fazendo. Está antenado, né? Está ligado no plug, certo? Então isso, gente, que é fundamental. Não é só aprender sobre o trabalho, não. É ter um conhecimento mais genérico, chegar no canto e ter, de repente, uma conversa agradável com a pessoa. Independente se você está no processo seletivo ou não. O cara sabe o que está fazendo. Né? O cara está informado, ele é bem preparado. Chega lá, fica encolhido, né? Com medo, no canto. Você não vai ser visto. É uma postura de que, não de arrogância, certo? Mas de que você está ali para somar para a empresa. O que é que você vai fazer aqui? Vim agregar conhecimento, vim trazer os meus e adquirir os seus. Vim somar com a sua equipe. Né? E trazer satisfação para a minha vida profissional e para a vida de vocês também. Né? Tem que ter medo desse aspecto, não. Né? Então a empregabilidade está sendo construída com esse novo perfil profissional. Primeiro foco, a capacidade relacional que você tem que ter. Segundo foco, o conhecimento que você tem que ter. Tem gente que tem o conhecimento e não tem a capacidade relacional. Tem gente que tem a capacidade relacional, mas não tem o conhecimento. Nós temos que somar, equacionar as duas coisas. É foco, que logicamente, no momento, a empresa vai querer muito mais que você tenha uma boa capacidade relacional. Certo? Uma boa capacidade de trabalhar, de conviver em grupo. Certo? Vamos adiante. O trabalhador do novo milênio é aquele que desprende-se do fato de já ter conquistado uma formação e achar que somente isso lhe garantirá um emprego sempre. O tempo é de transformação e essa transformação veio para ficar. Não é só uma fase, gente. É uma mudança permanente. E só aqueles que entenderem e se adaptarem a essa nova realidade terão chances de manter seu emprego, conquistar uma carreira profissional compensadora. Certo? Vou citar aqui para vocês isso aqui, justamente. O cara adquiriu a formação e acha que somente isso lhe garantirá o emprego. Eu me formei, eu tenho um diploma. Muito bom. Isso abre porta, mas não mantém você empregado. Vai manter você empregado hoje capacidade de relacionar-se com as pessoas,
de trabalhar em equipe, um nível de informação que você está disposto ou disposta a adquirir, é isso que vai garantir o seu emprego. É isso que vai manter você empregado. Existe uma série de bases da empregabilidade que nós vamos estudar numa próxima aula. Mas hoje eu estou dizendo a você, é necessário agregar os duas questões, relacional e conhecimento. Relacional é um pouquinho mais potencializada, porque a empresa está até disposta a investir em você e lhe capacitar melhor, se perceber que você é um cara que tem uma boa capacidade, se você é uma moça, um rapaz que tem capacidade de relacionamento, de trabalhar em equipe, que você não é uma pessoa que vai gerar conflito, então ela está disposta a investir em você. Eu vou repetir isso várias vezes, porque o foco hoje do mercado de trabalho é muito mais o comportamento do que o conhecimento. Mas se você não tiver conhecimento também, esteja fora, mas você tem que ter o conhecimento. Mas eles querem que você tenha, melhor que o conhecimento, a capacidade de relacionamento. Certo? Porque não adianta botar uma pessoa que tenha todo o conhecimento, mas que vai gerar conflito com a equipe, porque aquela pessoa não sabe se relacionar com os outros. Certo? Então, essa é uma regra que todos os profissionais que trabalham na área de treinamento, na área de recursos humanos, são unânimes em afirmar isso. A empresa busca em boa parte, a sua capacidade de se relacionar com os outros e com o meio onde você está inserido. Certo? Conquistar e manter o emprego, bem como ter com ele a capacidade de gerar renda, é o grande desafio para o trabalhador desse milênio. Dessa realidade surge então o termo empregabilidade. Vamos lá, conquistar e manter o emprego e gerar com ele renda, certo? É o desafio hoje do grande trabalhador, certo? O trabalhador desse milênio agora. O ambiente corporativo está se transformando em um ambiente de interação humana, certo? Não simplesmente pessoas cumprindo suas tarefas, certo? O ambiente corporativo hoje está buscando cada vez mais a capacidade de trabalho em grupo, de equipe, certo? Sem separar uma coisa da outra. Então eles buscam hoje muito mais o comportamento humano que a pessoa tem para apresentar à empresa. Definimos então empregabilidade como a capacidade que um trabalhador deve ter para conquistar um emprego, manter-se nele e gerar renda. Vamos lá, empregabilidade é a capacidade que um trabalhador deve ter para conquistar um emprego, manter-se nele e de gerar renda. Educação contínua para o trabalho é a chave para a conquista da empregabilidade. Manter-se educando, sempre relacionado ao trabalho. Sempre está fazendo um curso novo, leva lá para o recurso humano da empresa, apresenta, agrega seu currículo se você estiver desempregado, certo? Mas sempre tem que estar fazendo um cursinho, dando uma melhorada, agregando conhecimentos, porque senão você vai ficando para trás. Empregabilidade é um conceito amplo que não significa apenas ter um emprego, sim a capacidade de ter trabalho e renda sempre. Qual é a maior capacidade da gente para ter trabalho? O que é que a empresa vai buscar na gente? O conhecimento sobre a tarefa e a capacidade muito grande que a gente tem que ter de relacionar-se com as pessoas. A diferença está em simplesmente não apenas o emprego. Ele pode estar estagnado e não nos levar ao crescimento social e material que tanto esperamos. Certo? É necessário, sobretudo, que o trabalhador tenha as qualificações necessárias para alcançar maiores níveis de satisfação e, com isso, o status social e material tão esperado. Mais ainda, manter-se nesse status. Certo? Então, é necessário que tenha as qualificações, certo? E que também tenha um pouco de ambição para conquistar seus objetivos, né? Conquistar seu status final. Vejamos alguns pilares da empregabilidade. Vamos lá, gente, vamos nos focar aqui nesses 5 itens. O primeiro,
Adequação vocacional. Fazer aquilo que gosta. É possível? É, sim. Você não pode conquistar imediatamente isso. Você pode começar no emprego fazendo uma atividade que não é exatamente aquilo que você gostaria. Mas você deve focar, buscar, fazer aquilo que você gosta. Certo? Vê se dentro da empresa há uma oportunidade. Se tiver, planeje e tente conquistá-la para fazer aquilo que você gosta. Competência profissional. Fazer bem o que gosta. Se eu gosto, eu faço bem. Eu sou organizado para isso. Certo? Vamos lá, gente. Idoneidade. Honestidade no que faz. Saúde física e mental. Zelo pessoal. Network. Não é? Manter uma rede de relacionamento e amizades. Os pilares. Se eu gosto do que eu faço, eu estou feliz. Certo? Se eu estou feliz gostando do que faço, eu vou ser competente, com certeza. Isso, logicamente, se eu já tiver as qualificações exigidas para aquilo, certo? Então, se eu gosto, se eu estou adequado ao que eu faço, eu também tenho competência profissional. Eu tenho idoneidade, eu tenho saúde física e eu tenho uma boa capacidade de manter essa rede de relacionamento chamada network, certo? Então, esses pilares sustentam a questão da empregabilidade. São eles que trazem para você, certo, essa capacidade. Você tem que fazer. O que é que eu gosto de fazer? Procure focar para ver se você arranja um trabalho para fazer aquilo. Se você está numa empresa e não está fazendo aquilo, e há uma possibilidade de você fazer aquilo que você gosta nela, procure conversar com o seu chefe e ver como você pode fazer para conseguir chegar até ali. Certo? Não há dúvida que ele vai te ouvir e vai tentar te ajudar. Certo? Competência profissional. Aí você tem que fazer aquilo, muito bem aquilo que você gosta. Esses dois primeiros aspectos aqui são interessantes para você conquistar a sua empregabilidade. Adequação vocacional, procurar emprego provavelmente naquilo que você gosta de fazer, certo? E se tiver que fazer, vamos fazer bem feito. Não vamos deixar rastros pelo caminho, certo? Ok? Não pode deixar rastros. Né? Então, tudo isso, gente, são os pilares fortes da empregabilidade. Certo? Adequem, descubra aquilo que realmente você gosta de fazer. Certo? Tenha a competência para fazer aquilo. Se você focar nesses dois aspectos, o resto é naturalmente parte da sua própria vida, que é a idoneidade, saúde mental e física, né? E a questão da rede de relacionamentos. Certo? Os dois de cima eu acho fundamental. Adequação e competência. Certo? Tem gente que tem que ser um camaleão para trabalhar. Se adaptar ao ambiente de trabalho, se adaptar à nova tarefa, querer aprender, querer se envolver, querer participar. Certo? Eu sempre gostei desses desafios, sempre gostei de pessoas interessadas em aprender. Certo? Não, estou aqui, vou ficar aqui só no meu arrozinho com feijão e tal. Aí vem uma pessoa mais dinâmica que quer isso, quer aquilo, que está disponível, que aprende, que faz. O que é que acontece? Né? Aquele está lá só no arroz com feijão, ele está colocando o emprego dele em risco. Porque ele não se envolve, ele não participa, ele não vibra. Ele é um mero executor daquela tarefinha. Faz, vai para casa. Certo? Nós vamos falar insistentemente no nosso curso isso, para que você se conscientize. Trabalho, se é para a nossa evolução, se você quer evoluir, ou se você quer crescer, você tem que se envolver, você tem que ter competência e adequação. Eu vou escolher o trabalho certo e vou demonstrar lá que eu tenho competência para fazer aquilo, porque é o que eu gosto de fazer. Certo? Então tem muita gente que fica lá no cantinho com arroz e feijão e fica a vida toda dentro daquele parâmetro. Não faça isso. Se você não vai trabalhar exatamente naquilo que você gosta, se envolva, aprenda mais, se envolva e aprenda mais sobre aquilo que você está fazendo. Você pode, de repente, até começar a gostar. Mas se não gostar, também não faz diferença. Seja profissional. Certo? Haja com competência.
procure fazer o melhor, procure dar o melhor de você na execução do seu trabalho, certo? Isso é fundamental para a gente ir construindo a nossa vida profissional, certo? É aquele cara que chega lá e diz assim, eu trabalho pouco, eu ganho pouco, então eu trabalho pouco. Amigo e amiga, essa pessoa que afirma isso vai passar a vida inteira ganhando pouco, trabalhando pouco, certo? Porque se ele não vê, se ele liga o trabalho ao ganho dele, ele vai ficar nesse lugar, porque a empresa não vai investir nele, certo? Agora, se eu ganho pouco e eu faço bem minha tarefa, eu trabalho bem feito, eu faço organizado, a empresa vai te ver. E se essa não te ver, como eu disse antes, trabalho é vitrine, se essa não te ver, outra verá. E você passará a ser o empregado certo na empresa certa. Se a sua empresa não é certa, procure outro, certo? Se você não tem emprego, já coloque na sua cabeça esse tipo de coisa. Procure fazer o que gosta e faça bem o que você gosta, certo? Se não for possível, se adapte, aprenda e de repente você pode até encontrar gosto naquela atividade, né? Não seja o arrozinho com feijão, certo? Porque o arrozinho com feijão não interessa mais para as empresas. Parece o cara que tem o arroz, o feijão, a salada, a carne, o peixe, tudo ali dentro, certo? E o que mais interessa para a empresa é que você tenha capacidade de conviver, de se relacionar com as pessoas, certo? Soma-se a isso o teu conhecimento, soma-se isso a tua adequação profissional, soma-se a tua competência, e aí você tem a fórmula de crescimento da empresa, certo? É fundamental, gente, que nós pensemos dessa forma. Vamos nos adequar. Se você ainda não descobriu o que você quer fazer, ótimo. Faça o que lhe derem para fazer. Mas se envolva, aprenda, participe, aprofunde seu conhecimento, que você vai conquistar muita coisa com isso. Quando a empresa percebe que aquela pessoa está envolvida, ela rapidamente vai buscar investir naquele elemento. Porque uma grande dificuldade hoje é encontrar um profissional que tenha envolvimento, não só com o que faz, como com o ambiente onde ele está vivendo, né? Onde ele está se relacionando profissionalmente. Com os colegas, com a direção, com os gerentes, com todo mundo. Capacidade relacional, certo? Então isso, gente, é o desenho que eu estou fazendo para vocês, especificamente sobre essa questão. Esses pilares são fundamentais. Eu me foco mais nesses dois primeiros aqui. Os outros são inerentes. Logicamente que a empresa está lhe contratando, ela quer que você, ela presume que você seja uma pessoa que tem idoneidade, né? A saúde física e mental é uma coisa que, até independente do trabalho, a gente já tem que cuidar, certo? Rede de relacionamento, a gente tem naturalmente. Agora, quando se relaciona especificamente a conquistar um emprego, ou a ter um emprego, ou manter um emprego, competência e adequação são duas coisas fundamentais. Fora isso, em cima está a capacidade relacional, adequação vocacional e competência, certo? Não adianta você só gostar, você tem que ter competência para fazer aquilo, bem aquilo que você gosta ou não goste também, certo? As empresas estão buscando cada vez mais isso. Eu sou incansável quando vou treinar pessoas em focar essa questão, em buscar sensibilizar aquelas pessoas para essa realidade que se apresenta hoje no mercado de trabalho. No Brasil, não tem muito tempo que não era assim, mas de um tempo para cá a coisa mudou numa velocidade fantástica. E a gente tem que acompanhar essa tendência, a gente tem que acompanhar esse crescimento, tem que buscar desenvolver, certo? Essa nossa adequação, perceber o que a gente gosta de fazer e aprender a fazer com competência aquilo que a gente gosta, certo? O restante são conquistas naturais, mas essas duas aí eu me foco muito mais nelas duas do que em qualquer outra, certo? O trabalho, gente, ele hoje tem uma face muito interessante, certo? Com as mudanças constantes que existem no mercado, o aprendizado também para você é constante,
Você está sempre mudando, você está sempre aprendendo coisa nova. Certo? Tanto dentro da empresa ou buscando lá fora também. É outra coisa que eu digo a você. Se capacite. Ah, tem um curso, eu achei interessante esse curso, eu vou fazer. É uma semana, é 10 dias. Certo? Vou fazer. Aqui meu currículo, ó. Tá aqui mais um certificado no curso que eu fiz. Aí já mostra que você é uma pessoa que tem necessidade, que tem vontade de aprender. A empresa já olha você com outros olhos. Você já tem um ponto a mais na frente dos outros. E se você estiver lá dentro, você já tem um olhar mais positivo a seu favor. Não pode mais, gente, a gente ficar tabulado só num quadradinho de conhecimento e achar que isso pode garantir a gente algum futuro. Certo? A gente tem que abrir o leque. A gente tem que ser um genérico de conhecimento. Certo? E a gente tem que ser um primor na questão relacional. Certo? Um primor. Uma coisa que realmente não vá deixar da empresa nenhuma dúvida, que se eu lhe contratar, você vai ser um excelente trabalhador. Você sabe conviver e se relacionar com as pessoas. Não perca a oportunidade porque você simplesmente quer achar que só o conhecimento vai lhe garantir o emprego. A empresa está vendo um conjunto e o foco dela maior é na pessoa. Por incrível que pareça, mas é verdade. Certo? A gente não pode esquecer que isso é uma realidade no Brasil hoje, no mundo todo. E o Brasil abraça cada dia mais essa realidade. Cada dia ela se estreita mais. Ok? Então, gente, entenderam bem o conceito de empregabilidade? Que é a capacidade que um trabalhador tem de conquistar um emprego, manter-se nele e gerar renda, certo? Gerar renda, gerar salário melhor, trabalhar bem para ganhar mais, para ter uma promoção, para galgar um cargo acima, certo? Está sempre buscando isso. Aquele cara que senta, para no tempo, fica lá atrás, se escondendo atrás do arroz com feijão, ele não vai chegar em canto nenhum. Temos que encher o prato de conhecimento. O arroz e feijão ficou no tempo passado, em épocas passadas. Agora é o tempo de encher o prato de conhecimento para mostrar a empresa, para mostrar a nossa empresa que nós estamos trabalhando, ou aquela em que a gente quer trabalhar, e nós estamos com um prato cheio de conhecimento. Sem esquecer, é claro, da nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas. Não é? Então garanta seu espaço no mercado de trabalho. Garanta seu crescimento na empresa. Tenha um alvo, uma meta. Organize, planeje sua carreira. Vamos ter uma aula falando sobre isso. Sobre planejamento profissional, planejamento da sua carreira profissional. Certo? Para que a gente possa entender direitinho aonde a gente quer chegar. Lembra do foco? Foco no foco. Não percam esse foco. Certo? Descubra qual é o seu foco e planeje. Planeje e vá buscar esse objetivo. Ok, gente? Por hoje é só e até a próxima aula. Obrigado, gente.